Finalmente Invencível tá chegando e se você é um inscrito de longa data aqui no canal, você sabe que Invencível é um assunto que sempre tá em alta aqui e que a gente conversa, fala sobre muita coisa. Tem muita gente que chegou aqui no canal exatamente por conta de Invencível e agora a gente vai ter a segunda parte da segunda temporada. Todo mundo tá muito ansioso, eu principalmente. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Invencível, mais especificamente sobre como derrotar o Omni-Man ou como derrotar um Viltrumita. Pois é, se você assistiu a primeira temporada, até mesmo a segunda, você pode achar que é difícil derrotar um Viltrumita. Eles são praticamente invencíveis, mas não, porque de invencível nem o invencível é. Então se liga porque eu vou falar 6 maneiras de derrotar um Viltrumita. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e vou começar te dizendo que esse vídeo tem spoiler. Pois é, tem spoiler, infelizmente. Talvez spoiler da segunda temporada aqui, dessa segunda parte que tá vindo, mas também spoilers dos quadrinhos, tá? Um pouquinho mais pra frente. E aí, se você não liga pra spoiler, esse vídeo é de vocês, mas se você pega e fala, pô, não tô afim de saber ainda como é que derrota o Omni-Man, como é que se derrota um Viltrumita, então acho melhor você sair do vídeo agora, mas não sai antes sem dar o seu like, né? Se inscrever aqui no canal, porque ajuda bastante. Então pelo menos você dá essa forcinha e você volta aqui nesse vídeo depois que você já tiver assistido toda a segunda temporada, já tiver acabado, aí você volta e confere aqui tudo que eu falei. Bom, mas eu vou começar falando que não tem ordem, tá? Não vou falar do mais efetivo pro menos efetivo ou do menos pro mais, eu só vou falando aqui maneiras que você poderia derrotar um Viltrumita e aí a gente vai discutindo a partir disso. Uma das formas de você derrotar o Viltrumita é o clássico enfiando alguma coisa no interior dele. E não da maneira que você tá pensando, tá? Na edição 104 lá de Invencível, o robô acabou matando uma versão do Mark Grayson, um Viltrumita, né? Porque o Mark Grayson é meio Viltrumita, simplesmente jogando uma bomba dentro da boca dele, provando que os Viltrumitas não são tão resistentes internamente. Sabe como treinar seu dragão? O primeiro filme no final, que o Banguela vai atirando ali, ó, dentro da boca do dragãozão pra derrotar ele e tudo mais? Então, é essa a lógica. Dentro eles não são nada resistentes e aí se você conseguir acertar dentro deles com uma bomba, alguma coisa, você consegue derrotar eles facinho. O difícil é, na real, conseguir fazer isso, tá? E aí, dependendo também da intensidade da explosão, como essa explosão é executada, você pode até mesmo acabar matando, como o Hexplosão matou uma das versões malignas do Mark Grayson. Pena que, para ele poder fazer uma explosão daquela ponto de matar um Viltrumita, ele teve que sacrificar a sua própria vida, ele teve que literalmente explodir todo o seu corpo. Mas é spoiler, não vai falar que eu não avisei. Mas aí, outra forma de se derrotar um Viltrumita é a forma mais clássica quando você vê os quadrinhos, porque quando você tá começando, você acha que Viltrum é um planeta que governa vários outros e tem vários Viltrumitas espalhados. Só que com o tempo você vai descobrindo a verdade sobre Viltrum. Acontece que Viltrum foi afetada por um vírus chamado vírus do flagelo, que matou quase todo mundo, sobrando apenas 50 indivíduos. E os que sobraram ainda, os caras guerrearam entre eles para ver quem eram os mais fortes. Então, sim, realmente sobrou só 50 indivíduos praticamente. E aí o Imperador, o Regente Treg, ele mandou cada Viltrumita em algum planeta ali para poder ver se dá para gerar filhos e basicamente reconstituir o planeta de Viltrum. E com isso, óbvio, eles foram usando medo, a manipulação ali na galáxia para fazer a galera pensar que eles eram muito fortes, eles tinham um exército, quando na verdade o planeta dos caras tem um anel só de corpos. Sim, só de corpos de pessoas mortas. Não tinha onde colocar os Viltrumitas que morreram infectados com vírus, eles simplesmente largaram no espaço. E aí, pra piorar, a gente tem um Viltrumita infiltrado lá na coalizão dos planetas, que é o Tedus, e ele tem uma versão ainda mais forte do vírus do flagelo, que ele pode soltar a qualquer momento para tentar usar contra
contra o Império de Viltrum. Basicamente, então, eles são suscetíveis à arma biológica, né? Porque é o que o vírus do flagelo acabou virando, uma arma biológica, ali na mão da coalizão, e é uma forma muito mais fácil de matar os Viltrumitas. Eu diria que daqui eu acho que é a forma mais fácil, mais baba, simplesmente soltar o vírus aí e deixar os caras morrendo sozinhos. Eu já disse duas, mas vamos para outra maneira de matar um Viltrumita, que é simplesmente, existe uma raça alienígena chamada Ragnar ou Rognar. Eu já vi os dois termos aparecendo, que eles são quase que reptilianos, com garras enormes, dentes enormes, e eu já falei que um Viltrumita ele tem a pele resistente a muitas coisas, menos as garras e dentes dos Ragnars, e eles são extremamente ferozes, vorazes. Então você solta um bando de Ragnar, eles vão pra cima dos Viltrumitas, rasgam os caras no meio, é uma briga bem pau a pau ali com os Viltrumitas, porque os Ragnars não deixam de medir esforços na hora de lutar contra o Viltrumita. Os Ragnars literalmente vivem para matar e devorar qualquer coisa que esteja no seu caminho. E os Viltrumitas estão incluídos no cardápio deles. A única coisa que não seria derrotado por um Ragnar seria um inscrito aqui do canal, porque eles vão ter a pele mais resistente do mundo, sem contar que eles vão botar medo num Ragnar. Então chega lá o Ragnar pra comer, rasgar, fazer o que quiser com o cara, e eles vão sentir aqui uma aura, vão falar, ele é inscrito. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve agora, porque, né, vai que em algum momento aparece um Ragnar aqui no planeta Terra, então melhor a gente se prevenir. E aí você se inscreve aqui, já deixa o like, que isso me ajuda muito, beleza? Antes de continuar falando sobre as outras maneiras, eu queria falar sobre como a gente descobre como derrotar os Viltrumitas, e é simplesmente num código ali que o Nolan ele fala pro Mark no final da primeira parte da temporada, que ele fala dos livros. Simplesmente o Nolan ele vive na Terra como um escritor ali, a sua identidade secreta é como um escritor, e aí ele escreve histórias, só que ele escreve histórias de coisas que ele já viveu, e nessas histórias ele conta como matar alguns Viltrumitas. Então ele vai contando de algumas coisas, e quando o Mark lê aquilo, ele começa a sacar que o pai dele tá simplesmente falando como ele poderia virar o jogo contra o Império de Viltrum. E aí em uma dessas histórias a gente tem a apresentação de um personagem muito legal que eu gosto bastante, que é o Space Racer. Sabe o lobo da DC? Então, Space Racer é igual. Ele também pilota uma moto, que ele sai aí pelo espaço da moto dele. Mano, super estiloso. Ele tem uma arma de laser que simplesmente atira em qualquer coisa, mata qualquer coisa, perfura qualquer coisa. É assim, é um tiro infinito. Você atira pra cá e vai, não acaba, vai perfurando tudo que tiver na frente. E além disso tudo ainda, o Space Racer tem um ódio mortal contra os Viltrumitas. Ele é um ótimo aliado, inclusive lá da coalizão, ao lado do Mark, do Allen, do Omni-Man também. Assim, ele tá ali pra ajudar, e ele faz bastante diferença numa batalha. Inclusive o tiro da sua arma consegue anular por um tempo o fator de cura dos Viltrumitas. Então, só pra vocês verem que o cara ali, ele tem em mãos uma arma super poderosa, que também é muito útil na hora de derrotar o Império de Viltrum. A penúltima maneira de se derrotar um Viltrumita é simplesmente com o veneno de uma planta Klaxus. É uma planta extremamente venenosa, e essa planta ela tem consciência, então ela ataca os Viltrumitas que estão perto dela, e simplesmente o veneno dela é mortal pra eles. Ela era uma planta bem comum em alguns planetas anos atrás, antes do vírus do flagelo, só que o imperador de Viltrum ele decidiu espalhar uma espécie alienígena de besouro, e esses besouros eles comiam essa planta. A planta era a principal fonte de alimentação dos besouros, então eles basicamente fizeram a festa, comeram, limparam planetas inteiros, sendo que hoje em dia é muito raro você achar uma planta Klaxus para poder derrotar um Viltrumita. Então digamos que essa é uma maneira um pouco mais inviável, um pouco mais difícil de matar um Viltrumita, mas caso você tenha aí uma planta Klaxus na sua casa e quiser derrotar um Viltrumita, saiba que você pode usar. E aí eu deixei por último a maneira que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, que é simplesmente o fato dos Viltrumitas serem vulneráveis a uma certa frequência. E aí quem descobre essa frequência é o robô, e ele começa a usar isso para controlar um Mark. Então quando ele ativa isso, os Viltrumitas sentem uma dor enorme,
dorme no ouvido e aí eles caem no chão, ficando indefesos, sem conseguir se mexer. E é uma ótima maneira, inclusive, de paralisar e derrotar um Viltrumita, porque ele paralisado ali, você pode fazer o que você quiser com o cara. Inclusive, se você tiver uma bomba aí, ó, a gente pode combar, né? Ativa essa frequência, o cara fica paralisado, você mete uma bomba na boca dele e fechou. Viltrumita detonado. Mas não se enganem, tá? Eu tô falando tudo isso e pode estar parecendo fácil de derrotar um Viltrumita, mas eles são extremamente difíceis, eles são ótimos lutadores, muito habilidosos, força sobre-humana, velocidade sobre-humana, os caras saem na porrada, eles não deixam você nem respirar. Então você também tem que ser um lutador bem habilidoso pra poder chegar ali no mano a mano com um Viltrumita. E aí, de bônus, eu vim falar aqui pra vocês sobre um personagem que eu acho que ele não tem como não falar. O cara simplesmente bateu X1 com o Regente Shrag, que é o nosso Battle Beast. O cara simplesmente ele é muito forte, ele é insano, ele não para e ele precisa lutar com a galera, porque ele quer ter uma luta honrada, uma morte honrada. E mano, ele sai no pau a pau, no soco, na trocação de soco mesmo, com o Regente Shrag, e os caras lutam por 3 dias, mano. 3 dias. Não falo quem ganhou, quem perdeu, mas vale falar que o Battle Beast também ele marca presença. Se você dá um Viltrumita na mão dele, o cara vai detonar, ó, facinho. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Eu tenho certeza que você tá ansioso, assim como eu, pra nova temporada de Invencível. Ele não vai chegar ainda nessa semana, só na outra, mas até lá a gente vai ter alguns vídeos de Invencível ainda pra gente ir conversando, ó, vai ser maravilhoso. Se preparem que a gente vai ter bastante conteúdo de Invencível no canal. Vocês sabem que aqui a gente tem várias coisas, tem vários shorts falando de Invencível, tem vídeos também de uma suposta aparição do Homem-Aranha, tem vídeo também sobre a segunda parte, então se você tiver curioso, eu vou colocar no card aqui. E aí, se você ainda não se inscreveu no canal, lembra que os Ragnars podem estar aqui na Terra, então clica aí pra você ficar imune aos Ragnars e se tornar um inscrito, ó, brabo. E também dá o like nesse vídeo, porque vocês me ajudam bastante. A gente tá quase chegando em 100 mil, tamo quase. Então, vamos lá, a gente tá na reta final, quero minha plaquinha logo, vou colocar ali ou aqui, não sei ainda, tô decidindo, mas provavelmente vai ficar lá, porque aí vocês podem ver a plaquinha enquanto estão assistindo o vídeo. E aí comenta aqui se eu esqueci de falar outra maneira de derrotar um Viltrumita, ou como você derrotaria um Viltrumita. Eu tô curioso pra saber qual desses recursos você ia tentar usar pra poder derrotar o Omni-Man. Aí aproveita que você foi lá comentar, me segue nas redes sociais, vai estar no primeiro comentário fixado. Se não tiver no primeiro comentário, tá na descrição. Aproveita e vai lá escutar um Quarto de Rafa, o podcast do canal, lá no Spotify, link também tá tudo aí. Me siga também no Insta, no TikTok. Tamo junto. Valeu, falou!